Aleluia. Glória a Deus. Interessante nós observarmos, e por muitas vezes eu ouvi as pessoas ministrarem a respeito disso, e normalmente eu ouvi que as pessoas diziam assim: não, Deus aceitou a oferta de Abel porque ele trouxe o melhor para Deus, e Caim levou qualquer coisa. Quando nós vamos ler o texto, nós vamos observar que a iniciativa de levar uma oferta para Deus foi de Caim. E depois Abel o seguiu. E quando ambos levam a oferta, nós vamos ver que Deus fala assim, que Deus aceitou Abel. Observe, Deus aceitou Abel e a sua oferta. E depois diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque é importante nós entendermos que as nossas ações, elas são conduzidas por aquilo que está no nosso coração. E Deus, Ele não está olhando para as ações simplesmente, Ele está olhando para o interior, a intenção, o sentimento com que nós estamos fazendo aquilo. Jesus, ou melhor, a palavra de Deus diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, do coração. E do coração também procede todo o mal. Quando Jesus diz assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração, e do coração procede o homicídio, a prostituição, o adultério, a mentira, procede do coração do homem. Então Deus está olhando para dentro de nós, Ele sabe o que tem dentro, e o que está dentro vai se manifestar para fora. O que Abel fez, que agradou a Deus, é porque o sentimento que estava no coração dele era o melhor. Era o melhor. E Deus se agradou de Abel, do que estava dentro dele. E quem tem boas coisas dentro de si, faz o bem, faz o que é certo, e Deus se agrada. Agora observe que Caim também levou uma oferta, mas primeiro Deus rejeitou a Caim, não foi a oferta, porque o coração de Caim era um coração impuro, era um coração malvado. Agora olha que coisa interessante, ele se revolta, fica furioso, o seu semblante cai, decepcionado com Deus. Como pode? Trouxe uma oferta, não é? E o Senhor rejeitou. Conjecturando aqui, ele ficou aborrecido com Deus, por Deus ter rejeitado. E Deus vai, olha o amor de Deus, vai até Caim e tem um diálogo com Caim. Ou melhor, nem teve um diálogo, ele falou sozinho. Caim deixou Deus falando só, em nenhum momento ele responde. Ele não responde a Deus. Deus, vendo a situação dele, vai até ele e faz-lhe uma pergunta. Diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Lhe perguntou.
Ele não respondeu, fez a segunda pergunta: por que se transtornou o seu rosto? Ele também não responde nada. Aqui é o Deus vivo que está falando com ele. Aí Deus fala assim: se você fizer bem, observe o que Deus fala, se você fizer bem, não será aceito. Então ele tinha feito mal. O coração dele já era um coração perverso, contaminado. Ele não deu aquela oferta com boas intenções. Não deu. Ele não deu com boas intenções, porque Deus disse: se você fizer bem, você não será aceito. Quer dizer, ele fez mal, por isso não foi aceito. E depois Deus continua falando: mas se não o fizer, se você não fizer bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado está ali, batendo. Ele deseja conquistá-lo. O pecado seduz até conquistar a pessoa e ela cometer o pecado. Porque vem a tentação, seduz e aí o pecado é consumado. Mas você deve dominá-lo. Ele continua calado. Deus falou tudo isso para ele. Ele não responde absolutamente nada. Ele poderia chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não entendi onde eu errei. Ou então dizer: Senhor, eu errei, eu fiz com o coração mal intencionado. Eu não fiz corretamente. Eu vou abrir um parênteses aqui. Olha, nós precisamos observar muito o evangelho que estamos vivendo. Por quê? Porque nós ouvimos tantas coisas. Existem igrejas que ensinam as pessoas a barganhar com Deus. Pessoas vendem suas casas, seus carros, vendem tudo e barganha, leva, porque quer mais em troca. Quer dizer, a intenção não é boa. Não é boa. Como se fosse uma negociata. E princípios nós não negociamos. De maneira nenhuma, nunca abra mão de um princípio espiritual, não abra mão, porque o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Terça-feira a pastora falou aqui, pessoas e até líderes falando com ela: ore por mim que eu vou trabalhar num camarote do carnaval, eu vou fazer, vou acontecer. Pessoas estão se oferecendo para ganhar um dinheiro para trabalhar no carnaval. Em um lugar que é uma das coisas mais abomináveis que tem na terra. E eu quero dizer para vocês uma coisa: isso que eles estão fazendo aí, sabe o que faz? Atrai juízo de Deus para a terra. Porque Deus está vendo tudo. E tudo isso é fétido, é podre diante das narinas de Deus. E é por isso que a gente tem que orar muito. Lembre de orar por essa situação, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia dessas vidas, que o Espírito de Deus vai lá e convença essas pessoas. E muitas pessoas se desviam do Evangelho e vão, sabia? Muita gente, pessoas que ainda não estão firmadas na rocha, que ainda oscilam na fé. Essas pessoas estão vulneráveis. E o diabo é enganador. Ele vem e oferece. Eu lembro, eu vou contar uma coisa que eu sei que vocês vão dar risada, mas é coisa séria. A irmã Lourdes chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou levantando uma guia aí, pastor, porque eu preciso trabalhar no carnaval.
Falei, irmã Lourdes. Vem cá, irmã Lourdes, quem lhe sustenta? 360 dias. Ela, Deus, né, pastor? Eu digo, então 5 é o diabo? 360 Deus lhe sustenta, 5 dias o diabo tem que lhe sustentar. Mas pastor, eu estou passando uma prova, estou com dificuldade. Irmã Lourdes, a senhora que sabe. Aí passou o carnaval, vem a irmã Lourdes. Pastor, o senhor tinha razão. Pastor, eu estava lá vendendo. Pastor, e os trios passavam, não me importava, pastor. Mas quando veio o chiclete, pastor, eu não me aguentei. Comigo, falando comigo. Até parece engraçado, mas é gravíssimo. É sério. Irmãos, tudo tem a ver com a intenção do coração. Não é? Uma pessoa pode dar um abraço no outro, abraçar, dizer te amo e botar uma faca nas costas assim, ó. Falou uma coisa, mas a intenção era outra, e Deus vê tudo. Não é isso? E a pessoa pode falar algo chateado para a pessoa, chateado, aborrecido, mas o coração dela não quer o mal daquela pessoa, né? Quer o bem daquela pessoa. Falou chateado porque aconteceu uma situação e a pessoa se aborreceu. Fala chateado, mas não deseja o mal. A intenção é boa. Só que Caim, mesmo Deus indo até ele, Deus foi até Caim, falou com ele, lhe fez perguntas, tentou mudar a situação, e ele, foi duro de coração. Deus parou de falar com ele, sabe o que ele fez? Ele devia ter se arrependido, né? Deus, eu pequei, olha, eu quero te agradar, eu quero te dar outra oferta. Ele tinha que fazer alguma coisa. Não, sabe o que? Ele saiu dali e foi procurar o irmão dele. Porque o problema com o irmão dele não começou naquela hora, não. Ele já tinha inveja do irmão. Com certeza, não é assim, Já. Deus já conhecia o coraçãozinho dele. Maldoso, perverso, invejoso. Ele sai da presença de Deus e vai procurar o irmão. Vamos embora ali no campo. Vamos no campo ali, vamos passear. Vamos olhar os rebanhos. Vem cá, meu irmão. Mas a intenção do coração era matar. Era matar. Era destruir o irmão. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar mesmo. Para que não entre nenhum sentimento maligno, demoníaco. Tudo que o diabo quer é que o nosso coração esteja vulnerável, para ele colocar uma semente maligna, semente de ódio, de revolta, desejo de vingança, sentimento de desprezo. Tudo isso é do diabo. E nós estamos vivendo esse tempo em que a iniquidade tem se multiplicado muito, a iniquidade está se multiplicando. Olha aí como é que você vê aí, a iniquidade, e o amor está esfriando. Só que a gente sabe dessa verdade, a gente tem que correr para Jesus e aquecer o amor todos os dias. Senão, o nosso coração vai ficando vulnerável. A palavra de Deus fala a respeito do escudo da fé. Escudo é uma proteção. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Nós pregamos aqui 2 vezes, domingo e terça, sobre fé. Mas não é essa fé que a gente fica, essa fé, está amarrada, está repreendido, só essa coisa superficial, não. É uma fé substancial,
Uma fé gerada por um exercício de meditação na palavra e de prática dela. A gente vai exercitando, praticando, e ela vai ficando robusta. Uma fé consistente, uma fé inabalável. Uma fé que gera resultado. Não é uma fé passiva. Então, quando nossa fé é robusta, nós estamos com o escudo aqui, ó. E aí esses dardos malignos que o diabo lança para entrar no coração, não entra, porque você tem fé. Não vai entrar. Você está protegido, você está armado para se defender do mal. E nesse tempo a gente tem que se armar muito mesmo. Tem que estar completamente revestido das armaduras de Deus. Porque Ele vai tentar o tempo todo nos tirar do caminho, nos tirar da presença. Ele não para. Ele trabalha o tempo todo. Ó, tem uma coisa que o diabo não é. Ele é mentiroso, ele é perverso, ele é cruel, ele é tudo que não presta. Mas ele não é preguiçoso. Diz que o preguiçoso tenta o diabo. Né? O diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Porque ele é tão preguiçoso, ele não faz nada, e o diabo é trabalhador. Ele trabalha o tempo todo. O ordinário não para não. Então a gente sabe de tudo isso, a gente tem que se proteger, se revestir das armaduras, não permitir acontecer como aconteceu com Caim. Ele vai, chama seu irmão e o mata. Agora observa, Deus volta até Caim, mesmo ele já sendo um homicida. Mesmo ele já sendo um homicida, Deus volta até ele. Deus deu a primeira oportunidade, agora está dando a segunda oportunidade, volta até ele, fala: Caim, cadê o seu irmão? Agora ele fala, olha a impetulância de Caim. E aí, sou eu porventura guardador do meu irmão? Olha o que ele fala para Deus. Depois de ter matado o irmão, olha o que ele fala para Deus. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Deus já tinha chamado ele por um diálogo e ele se calou, ele não quis diálogo. Porque diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Para a gente, vou abrir mais um parênteses. Para a gente entender a oração, a gente precisa compreender o que é um diálogo. Existe diálogo e monólogo. O monólogo é ficar, oh Deus, e não paro para Deus falar. É monólogo. Eu falo o tempo todo e Deus não fala. Eu estou falando só. E diálogo são duas pessoas, então a gente fala. Você pode chegar para Deus e aí, senta aqui comigo. Preciso ter um papo com o senhor. Estou com essa situação assim, não sei o que fazer, mas o senhor disse que está comigo todos os dias. Eu creio que o senhor está aqui. E agora? Me orienta. O que eu posso fazer? Faz a pergunta e espera. Adora, mas não fala mais nada sobre o assunto. Espera a resposta e ele vai dar. Que é diálogo. E aí, quando se tiver muito silêncio, você diz assim: eu sei que o senhor não é mal educado. Porque seria uma coisa muito feia, né? Alguém está com você conversando, se você fazer a pergunta e a pessoa não responder. É uma falta de educação horrível, viu? Eu sei que você não é. O senhor não é mal educado. Eu estou aqui esperando. Aí a gente fica, fala e esquece de ouvir. Deus falou com Caim, cara. Olha que coisa tremenda. Deus foi até Caim, rapaz. Olha, por que você ficou nessa situação? Por que teu coração está dessa forma? Por que seu rosto está decaído? Se você fizer bem, você não será aceito? Se você fizer certo, você vai ser aceito. Está dizendo, você fez errado, por isso que você não foi aceito. E nem a sua oferta. Então, para ser aceito diante de Deus, a gente tem que fazer certo. Tem que fazer com um coração puro. Com um coração verdadeiro, sincero. Outro dia eu tive uma experiência, assim interessante com uma pessoa que eu trabalho.
ela entendeu mal uma situação lá na empresa e depois me ligou, e eu não tinha nada a ver com o assunto, e me disse um mundo de liberdades. Aí depois me manda um áudio e diz assim: ô meu irmão, eu te amo em Jesus. É verdadeiro isso? Você vê que é hipocrisia. Deus está observando. Deus está observando. Pessoas que, quando têm um interesse, querem alguma coisa de você, aí chega para você: oi, minha irmã, como é que você está? Tudo bem? Oi, minha irmã, te amo em Jesus e tal. Aí quando pegou o que queria, ó, tá nem aí para você. Quando você está passando, ela passa aqui, nem tchum. Esquece até de dar a paz do Senhor. É o coração impuro. Então Deus volta a cair ainda na segunda oportunidade para ele. Onde está o teu irmão? Sabe o que Caim poderia ter feito? Eu fiz uma loucura, meu pai. Eu tirei a vida do meu irmão, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim. O que foi que eu fiz na minha loucura? Mas lembra da tua misericórdia. E Deus olhar para ele assim: Caim, eu vi o teu coração sincero, eu te perdoo. Eu te perdoo. Estava resolvido, mesmo tendo matado o irmão. E a segunda oportunidade ele não quis também. Ele foi arrogante com Deus. Sou eu, porventura, o protetor do meu irmão? E na verdade ele deveria ser, porque ele era o mais velho. Tá? Não é? Ele era o mais velho, ele tinha responsabilidade sobre o irmão. Ele até se esqueceu disso. Então a gente precisa refletir a respeito daquilo que está escrito, porque para o nosso bem foi escrito. Isso foi um acontecimento registrado e um diálogo que Deus teve com Caim, o homem que cometeu o primeiro homicídio. E você sabia que a palavra de Deus diz que aquele que odeia seu irmão é homicida? Está escrito. Aquele que odeia seu irmão é um homicida. Está matando. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, para a gente entender, não é? Porque nós somos seres frágeis, cheios de emoções, e uma das coisas que nós precisamos entender é que desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já começamos a receber informações na nossa alma, e as nossas emoções, elas foram sendo atingidas. Exemplo, uma mãe que fica grávida, não planejou a gravidez, e não deseja aquele filho, o pai não deseja também, começa a dizer que não quer aquela criança, que é melhor abortar, aquela criança está absorvendo, e mais tarde, quando ela nascer, e ela crescer, ela vai ter manifestações daquele problema que está na alma dela. Por isso a gente tem que cuidar das nossas emoções, nós temos que cuidar da alma. O que nós temos de mais valioso em nós é a nossa alma, porque é essa que precisa ser salva, essa que precisa ser curada. Nós precisamos trabalhar, porque uma pessoa emocionalmente desequilibrada, ela vai fazer muita coisa errada, ela vai desagradar muito a Deus.
Uma pessoa que se magoa fácil, ela vai agradar a Deus? A mágoa é de Deus? A pessoa que se magoa fácil tem dificuldade de perdoar. E quem não perdoa não será perdoado. Então é só ligando os pontos. E a gente precisa, de fato, estar ligando isso, porque é tão fácil. Irmãos, eu peço a oração por ele direto aí, né? Ele está em casa já, meu pai de criação, que me trouxe para a Bahia. Quando eu aceitei Jesus, eu fui rejeitado por ele. Foi muito difícil. Eu fiquei magoado. Muito magoado. E eu dizia assim, eu falava, não, eu já perdoei. Quando tocava no assunto, o coração velho. Mas eu estava me enganando, dizendo que eu já tinha perdoado. E eu falava, verbalizava o perdão. Quando foi um dia, eu disse, Senhor, eu estou mentindo. Eu não consigo esquecer esse negócio. Isso está me corroendo por dentro. E eu estava caminhando para ir para um culto lá na Pituba. Quando eu chego lá, o pastor pregou sobre perdão. Eu disse assim, Senhor, eu não vou sair daqui com esse sentimento. Eu quero ser livre desse sentimento, eu quero perdoar de verdade. E me humilhei ali, e aquele homem orou por as pessoas. Quem quer aqui oração para poder perdoar? Eu fui. Mas quando eu saí daquele lugar, eu não senti o chão. Eu estava flutuando. Eu saí pela rua igual um maluco, aleluia, oh glória, aleluia, meu Deus, aleluia, querendo correr, voar de alegria, que o troço estava me corroendo por dentro. Irmão, saí parecendo um maluco no meio da rua, saiu aquele peso, não foi uma libertação maravilhosa, e a gente não pode guardar nada ruim aqui dentro, nada ruim. Qualquer sentimento que você tenha no coração, seja de mágoa, de ressentimento, de amargura, de rejeição, tira, arranca. Sabe por quê? Porque senão a oferta fica igual a de Caim. E essa questão é tão séria, que o Senhor diz assim, quando você vier trazer a sua oferta, e você se lembrar que tem algo contra, que seu irmão tem algo contra você, vai lá, se reconcilia com teu irmão, acerta a tua vida com ele, depois vem e traz a tua oferta. É o que Caim tinha que fazer. Ele já tinha problema com o irmão, levou a oferta contaminada para Deus. Deus não ia receber. E qualquer um de nós que esteja nessa condição, ele não vai receber, porque o coração está impuro. O coração está impuro. E a gente precisa tirar, arrancar de dentro mesmo, não aceitar. É para o nosso próprio bem, cada um de nós. Cada um de nós. Ainda que tenham nos feito mal, porque a gente é assim, a pessoa faz mal para a gente, aí a gente fica magoado, aí se é de lá chamar a pessoa e perdoar, a gente olha, não, mas não fui eu, a pessoa que me ofendeu, eu que não vou lá, eu vou me rebaixar nada. Só que a gente é que está perdendo com isso, que é o orgulho que está funcionando aí, é orgulho. E a gente tem que ir, mesmo a pessoa tendo nos ofendido, o interessado sou eu, que quero ficar livre. E quando eu fico livre, eu deixo a outra pessoa livre. Hein? Vou para o inferno e você vai para o céu. Acabou. Acabou. A pessoa não é obrigada a perdoar, mas você deve pedir perdão com sinceridade. Pedir, acabou. Acabou. Quando eu me converti,
Aí um dia eu orei assim: Senhor, me diz quem eu devo pedir perdão, Senhor. E eu lembrei de um homem. Engraçado, essa noite eu sonhei com esse homem. Sonho muito interessante. Foi um colega meu de trabalho, era gerente da empresa que eu trabalhava. E depois nós andamos muito tempo juntos. Depois eu fui para o Rio ser gerente também. E a gente teve um problema. Ele fez algo por trás e eu não suportei. Eu digo: no dia que eu me encontrar com você, eu pensei coisa muito ruim. O que eu falei é que ia matar ele. E um dia eu encontrei ele no carnaval. E o negócio foi feio. Eu me converto, aí nunca mais vi, sumiu. Eu me converti, aí Deus me falou: você precisa ir lá pedir perdão a Edelbrando pelo que você fez com ele. Eu: tá bom, Senhor. Aí eu fui. Cheguei lá, eu anunciei. A secretária já não era a mesma de quando eu trabalhava. Aí eu imaginava que ele não ia me receber. Ele disse: pede para ele esperar só um pouquinho, que eu já peço para ele subir. E aí, pediu para mim subir. Aí chegamos lá, começamos a falar de negócios. E aí, tudo bem? Aquela conversa fria, aquele negócio. Aí eu disse assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui falar de negócio com você. Eu vim falar de algo muito mais importante. Eu quero dizer para você que eu hoje sou um servo de Deus. E que eu estou arrependido daquilo que eu fiz com você. E eu queria lhe pedir perdão. Em nome de Jesus. Gente, aquele homem começou a chorar tanto. Copiosamente chorando. E ele me disse assim: eu esperava que um dia você viesse. Foi muito forte. E ali Deus restaurou a nossa amizade. Foi muito tremendo. Na outra semana ele estava na minha empresa, me visitando. Foi maravilhoso. Mas eu tive que ir lá, pedir perdão a ele. E a gente tem que estar sensível à voz do Espírito. Se Caim, observe, gente, que está lá no princípio. As coisas não estavam como estão hoje. Não é? É bem verdade que Caim já nasceu com a semelhança de Adão, diz a palavra. Já com a natureza pecaminosa. Por isso que ele matou o irmão. Mas ele poderia ter sido sensível à voz de Deus. Deus falou com ele, o próprio Deus falou com ele. Imagina. Imagina Deus chegar para você, Carol. E aí, Carol, tudo bem? Boa noite. Estou vendo seu coração, Carol. Aí começa a conversar com você. E você: estou nem aí, Deus. Imagina, que loucura. Não é? Olha, eu creio que a coisa que nós mais desejamos é ouvir a voz de Deus. E é um prazer quando você ouve a voz de Deus, você falta se derreter, que é algo maravilhoso demais. É prazeroso demais. Como é que esse camarada, o coração dele estava tão contaminado que ele não quis nem saber. Ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos. É por isso que a gente tem que se revestir do poder da palavra de Deus. Para não deixar que o coração seja tão contaminado que a gente não queira, que a gente rejeite a voz de Deus. E se a gente rejeitar a voz de Deus, a gente está rejeitando o próprio Deus. E aí estaremos perdidos. E o Senhor disse: olha, a terra está clamando por causa do sangue do teu irmão que você derramou. Por isso você será amaldiçoado na terra. Você vai trabalhar, vai plantar, mas a terra não vai lhe dar o fruto. O salário do pecado é a morte. Por que existem pessoas
simples, não tem grande grau de escolaridade, mas o que aquela pessoa faz, ela prospera. E tem pessoas que se acabam, e lutam, e fazem, e acontece, e não prosperam. Por que será? Porque ela não dá o dízimo? As igrejas emergentes dizem isso. Não, é porque o dízimo que ela dá é contaminado. Porque o coração é contaminado. O coração não é bom. O coração não é bom. Eu trabalhei em uma empresa que a dona, eu entrei nesse trabalho dia 12 de outubro. Dia 11 de outubro, era a véspera do Dia das Crianças. E ela tinha comprado um caminhão de brinquedos. Eu entrei não, eu fui lá fazer entrevista, ela quer começar hoje? Eu digo, não, começa hoje logo, eu comecei lá. Aí, pô, que legal, né? Que coisa maravilhosa, alegrar as crianças, né? Chamava até uma viatura da polícia para levar, para poder proteger, ia lá. Eu achei aquilo fantástico. Quando eu fui apurar tudo, ela tinha um pacto terrível com Satanás. E aqueles presentes, você sabe para que era? Imagina. As pessoas, que lindo, que maravilhoso, só que a intenção é diabólica. A intenção é diabólica. A intenção é maligna. E o que vale é a intenção. Então que nós viemos tomar como exemplo a Caim. Exemplo para não seguir. Exemplo para não seguir. Para a gente vigiar. A gente guardar o coração. A gente está livre e sensível para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar ao nosso Deus. Queridos, orem, tá?